Olá, boa noite a todos que estão aqui conectados, aos que irão assistir essa minha transmissão hoje, dia 19 de setembro de 2020, 7h30, conforme o horário de Brasília. E hoje daremos continuidade às nossas transmissões de análise, né, desse magnífico livro do Dr. Isamitiba, Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Eu vou dar aqui uns 2 minutinhos, pessoal, para vocês conectarem, para o pessoal entrar, sintonizar-se comigo nessa noite. Fiquem à vontade aí, tá bom? E hoje, um capítulo muito importante, assim como os demais, mas um título que me chama assim, muita atenção pela sua profundeza, né? Senhores pais, só o amor não basta. E aí nós vamos entender, inclusive é um capítulo que eu vou reparticionar ele. Eu não vou iniciar. É interessante, né, falar dessa forma, mas é isso mesmo, pessoal. Eu não vou iniciar do início, tá bom? Do introito desse capítulo. Eu vou pegar uma parte um pouco mais adiante, né, mais próxima ali da metade dele, e depois eu vou pegar o final dele para que vocês entendam com mais propriedade o porquê desse título, né? É importante que um título ele traz o direcionamento do conteúdo que iremos falar hoje. Então, é um conteúdo de extrema importância para os pais, né, que acompanham seus filhos diariamente no processo de educação, possam entender isso, que só o amor ao filho, ele não basta. Então é um processo muito mais complexo, é um processo bem mais profundo, muito bem correlacionado ao título da obra, né, que são Anjos Caídos, a síndrome dos anjos caídos. Então ela tem que ser muito bem compreendida, muito bem entendida, para que vocês possam mergulhar comigo nesse capítulo de hoje, tá bom? Então, eu vou voltar explicando. Poliana Alves, seja bem-vinda. Eu já vi a senhora Darlete, minha seguidora fiel, também presente. Seja bem-vindos, tá? Pessoal aí vai se conectando, vai lá verificando a minha página aí do Facebook, não é? Todos aí, fiquem à vontade. Senhora Alba Valério também já presente, minha seguidora fiel, não é? Gleison Ferreira presente, todo mundo aí, boa noite para vocês. Podem entrando à vontade. Eu vou dar aqui mais um minutinho para o pessoal se sintonizar, que é um capítulo muito importante. Ele é, sim, muito primoroso, que nós vamos trabalhar hoje. E muito valoroso para os pais, principalmente, nesse processo de educação. Então, eles devem entender muito bem. Hoje não pode ficar qualquer tipo de dúvida com esse título. O porquê, Diogo? Por que que só o amor ele não é o suficiente? Por que que só o amor não basta? Então nós vamos estar compreendendo aqui nessa transmissão de hoje. Senhora Darlete Borb, né? Eu vi que já tinha se sintonizado aí, uma das minhas seguidoras fiéis. Ótimo. A senhora Alba, boa noite, comendador Diogo Henrique. Boa noite. Seja bem-vinda também na minha transmissão. Inclusive estarei na segunda, né, Mamãe Coruja, com sua filha numa super live falando sobre a importância da comunicação com a Larissa Novaes, que é atriz, comunicadora, escritora, pessoa fantástica. Vai ser uma super live muito rica para a humanidade e para a posteridade. Luana Maiara, então hoje temos participantes novos aí presentes. Fique à vontade, Luana, seja bem-vinda. Qualquer dúvida, podem perguntar, podem deixar o comentário aqui para mim na caixinha. A Darlete, boa noite, viu? É uma honra tê-la aqui entre nós, conosco aqui nessa transmissão. Pode deixar a perguntinha, pode deixar o comentário.
os questionamentos, fiquem à vontade. Se eu tiver um pouquinho acelerado, que às vezes me empolgo demais, né? Acelero demais, me dê uma desacelerada e vamos juntos transmitir essa super live de hoje. Eu vou, pessoal, iniciar, né, com uma frasezinha. Eu selecionei um livro hoje. É um livro que eu comprei no supermercado, certa feita, durante as compras, e ele é muito importante. O título dele é assim: 122 dúvidas e as escolhas certas que mudarão a sua vida. Então, o título da obra, a Hilly James, que é a autora, tá bom? A Hilly James, ela é escritora, editora especializada em saúde, estilo de vida e comportamento. É colaboradora dos jornais como The Guardian, The Independent, The Observer e a revista Time, tá? Aí, o que ela tem a nos dizer aqui? No início, eu vou sempre pegar uma frasezinha dessa obra para a gente iniciar bem, tá bom? Antes de qualquer coisa, então, para que vocês todos que estão aí nos assistindo possam refletir. Antes de qualquer coisa, começar mal amanhã, Miriam Araújo, seja bem-vinda, fique à vontade. Seja bem-vindo, fique bem à vontade, pessoal, tá bom? Eu estou aqui lendo, né, uma frase dessa obra aqui que eu achei muito importante, está deixando uma mensagem de reflexão. 122 dúvidas e as escolhas certas. Começar mal amanhã pode causar irritação e ansiedade durante todo o dia. Imagine a cena. Você não consegue encontrar a roupa certa, acabou o leite e um dos seus filhos não fez o dever de casa. Resultado: estresse sem fim. Saiba que uma rotina simples é perfeita para que você consiga enfrentar tudo o que vier pela frente. Então, repetindo, saiba que uma rotina simples é perfeita para que você consiga enfrentar tudo o que vier pela frente. Com essa frase, então, eu dou início em si ao capítulo de hoje. Senhores pais, só o amor não basta. Olha só, pessoal, o Dr. Samitiba ele inicia aqui a obra, né, nesse capítulo em si, dizendo: é cada vez maior o número de pessoas que me consulta após descobrir o envolvimento do filho com drogas. A revelação causa emoções tão fortes que as famílias podem enfiar os pés pelas mãos. Então o desespero ele é gigante quando se descobre, né, que os filhos estão envolvidos com drogas. Os pais ficam de pés e mãos atadas. Eles não sabem como lidar com a situação, porque são pegos de surpresa. Ou muitas das vezes, muitas pessoas já falaram, já alertaram, já demonstraram por inúmeras evidências, mas eles não acreditaram, eles não confiaram, né? Sempre acreditam na palavra do filho e são os últimos a saber de fato. Muitos são igual São Tomé, né? Tem que ver para crer, porque já tem todas as evidências possíveis, mas o filho sempre consegue convencer o pai, a mãe, de que não usa. Então a revelação ela causa emoções tão fortes que as famílias podem enfiar os pés pelas mãos, adotando condutas inadequadas que pioram a situação em vez de melhorá-la. Lembremos da síndrome dos anjos caídos. A maioria dos pais não está capacitada para enfrentar essa inesperada e dura realidade, cada vez mais concreta, infelizmente. Porque nós vemos que as drogas estão presentes em todos os meios. Eu fico comentando que a zona rural, por exemplo, antigamente era algo que você não via, não tinha notícia nas zonas rurais, naqueles lugarejos, lá, né, nas roças, pequenos distritos. E hoje está presente lá também. Está acabando com as vidas, desesperando as famílias naqueles locais. A tranquilidade acabou. Se forma gangues ali, veículos totalmente irregulares circulando. Então, causa desespero também nesses espaços em que essa realidade antes não era realidade. Leandro Araújo, seja bem-vindo. Boa noite. E aí o doutor Samitiba traz os questionamentos.
dialogar, cortar a mesada, proibir de sair. O que os pais devem fazer quando recebem denúncias anônimas, acham vestígios de maconha em casa ou descobrem que o amigo do filho está usando droga? O que os pais devem fazer? Como os pais podem se orientar, se capacitar a esse respeito? Será que as atitudes que os pais tomam de início, de imediato, são as mais corretas? E agora, então, eu vou levar vocês a compreender, eu não vou continuar em si, eu vou ir para metade desse capítulo aqui, para que vocês entendam por que só o amor não basta. E aí eu vou aqui, na parte que me chamou muita atenção. Pais protetores, risco de extorsão. Eu vou até aumentar aqui e vou aproveitar. Eu diria pais superprotetores. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque os pais superprotetores, eles são capazes de fazer qualquer coisa para livrar o filho. É sempre passar a mão na cabeça, é extorquir qualquer um, qualquer autoridade que seja, para livrar o filho daquilo. Sendo que, muitas das vezes, pode ser dolorido para um pai, para uma mãe, ver acontecendo com o filho as piores coisas, as piores penalidades, mas será que isso não vai ser o necessário para que o filho aprenda e entenda que ele não estava no caminho correto? Hemicicle Paul Commission. Boa noite, comendador Dr. Diogo Henrique. Boa noite, meu nobre. Seja bem-vindo, viu? É uma honra tê-lo aqui, né? Instituição tão nobre, de causas humanitárias, sociais, grandiosa, com presença, com sede em Londres, Lisboa, Estocolmo, e do qual foi agraciado com os títulos de doutor honoris causa em Direitos Humanos e doutor honoris causa em Direito Internacional Público. Duas vontades que já eram antigas no meu coração e que Deus, através dessa brilhante instituição, através do Dr. Tiago, que me acompanha aqui, eu agradeço muito profundamente o reconhecimento. Boa noite a todos, ele está desejando e eu transfiro aqui essa mensagem a todos vocês. Seja bem-vindo também, fique à vontade na nossa transmissão. Então, é algo que os pais superprotetores fazem com seus filhos que é um pecado, não é o correto. Vocês, em vez de estarem educando, vocês estão deseducando. Vocês estão levando seus filhos mais ainda para a ladeira abaixo, usando o termo coloquial o mais simples possível. Está levando mais para a ladeira abaixo. Porque se perde o controle total da educação do filho, tudo é sim, meu filho não é assim, é o filho do outro é que erra, é o filho do outro é que rouba, é o filho do outro é que usa droga, não, meu filho não é assim, eu não aceito, eu faço tudo. Você nunca vai conseguir educar seu filho. Se ele só sabe ouvir o sim, se ele nunca ouviu o não, você não está sabendo educar seu filho. E depois, isso trará consequências drásticas para dentro de sua própria casa, para dentro do seu próprio lar. Existem pais dispostos a pagar qualquer preço. Eduardo Bernes, sempre presente também. Seja bem-vindo. Existem pais dispostos a pagar qualquer preço para tirar o filho de enrascadas. Impedir que passe uma noite na cadeia, que seu nome seja fichado, que a escola decida expulsá-lo. Prometem dinheiro, favores, o que estiver ao seu alcance. Tentam comprar o guarda, o delegado, o diretor. Corrupção e extorsão andam de mãos dadas, sabemos nós. Olha o que diz o Dr. Samitiba, pesado, mas é isso, pessoal. Há também maus policiais que não perdem a oportunidade de extorquir os apavorados e impotentes pais num claro gesto de abuso de poder em benefício próprio. Como se já não bastasse a dor de descobrir que o seu filho está preso por uso de drogas, os pais ainda são extorquidos
por autoridades do mal. O Dr. Samitiba coloca bem aqui entre aspas, autoridades do mal que deveriam zelar pela sociedade. Isso é um sofrimento horrível imposto aos pais pelo filho drogado. Então é um sofrimento imposto aos pais pelo filho drogado. Se sentirem pegos de surpresa pelo chamado da escola ou da delegacia, é porque os pais não estão preparados para tomar nenhuma atitude. Valmor Romano, terapeuta holístico, parapsicólogo, pessoa magnífica que se encontra aqui presente conosco. Boa noite também. Seja bem-vindo, comente. É uma honra inestimável. Tem muito a acrescentar aos meus humildes conhecimentos, à minha humilde sabedoria. Se sentirem pegos de surpresa pelo chamado da escola ou da delegacia, se os pais são pegos de surpresa, é porque não estão preparados para tomar nenhuma atitude. Como diz aí o modo coloquial, né? São pegos de calça curta. São pegos de surpresa. Precisam de orientação e muitas vezes não a obtêm. Assim, o susto estimula alguns a partir para alternativas drásticas. Eles são pegos de surpresa, são pegos e se tornam desesperados ali naquele momento, e aí eles partem para onde, pessoal? Partem para as atitudes mais drásticas, porque eles não estão preparados para lidar com aquela situação. É a síndrome dos anjos caídos aqui de forma latente nessa parte. Por isso que eu fiz de propósito. Eu vim aqui de propósito para que vocês entendam por que, senhores pais, só o amor não basta. Quais são as atitudes drásticas que os pais tomam? Eles internam o filho, saem da delegacia direto para o hospital, abusam do pátrio poder e fazem algo que não lhes cabe fazer, pois a internação em hospitais deve ser uma indicação médica. Mas os pais, por tanto desespero, por não saber lidar com a situação, eles procuram internar seu filho sem uma prescrição médica. Não é assim? E aí, eu vou vir aqui para o final desse capítulo, que tá assim, ó. E a mãe reverte o quadro. Ele ainda colocou uma exclamação para chamar a atenção. Olha para vocês verem, ó. E a mãe reverte o quadro. Tá aparecendo para vocês aí de inverso, né? Mas é isso. E a mãe inverte o quadro. Laura, aí ele traz aqui um exemplo. Laura tem 3 filhos. Então vamos acompanhar aqui junto comigo. Laura tem 3 filhos. Carlos, o caçula, 16 anos. Kênia Reis assistindo comigo. Grande amiga. Seja bem-vinda. Boa noite, Kênia. Laura tem 3 filhos. Carlos, o caçula, 16 anos. Primeira série do ensino médio, de um excelente colégio. Começou a ficar muito diferente do que sempre fora. Fechou-se em si e nos seus amigos. Sua concentração diminuiu bastante. Suas notas pioraram muito. Passou a vestir-se diferente e ouvir músicas estranhas. Ficou muito agressivo com a mãe e não aceitava nenhuma consulta psicológica. O que mais chamou a atenção de Laura foi que Carlos começou a fumar cigarros. E seus amigos tinham fama, ele coloca entre aspas, fama. Billy Pena, seja bem-vindo. Muita honra por tudo que representa os trabalhos de dependência química e que eu sei e acompanho. Então, muito honroso com sua presença aqui, nessa noite. Seus amigos tinham fama de maconheiros no colégio. O pai, um grande empresário, quer dizer, o marido da Laura, né? E pai do Carlos, um grande empresário, desgastado pelo excesso de trabalho, era bastante controlador e explosivo em casa.
sem paciência com Carlos. Laura, totalmente dedicada aos filhos, preocupada com Carlos, resolveu me procurar, ou seja, procurar o doutor Isamitiba, essa época que ele fazia os atendimentos, como outros milhares. À medida que Laura se informava sobre os acontecimentos que podem ocorrer com quem começa a usar maconha, atração fatal, sinais e disfarces, o fluxograma de um usuário, onde e quando canabizam, inclusive tudo que nós já vimos aqui nas outras lives que eu fiz. Ela pôde montar o quebra-cabeça e tomar atitudes adequadas, envolvendo praticamente toda a família. A cada entrevista, Laura trocava ideias com o marido, que passou a participar ativamente dessa nova etapa. Então, isso é muito importante. A presença dos pais, ambos, nessa recuperação, nesse acompanhamento do filho. No mesmo período que Laura frequentou o consultório, a primeira edição deste livro estava sendo escrita. Portanto, para facilitar a conversa com os demais filhos e o marido, Laura levava impresso um ou outro capítulo que era pertinente ao momento que ela e a família viviam. Ela comprovava na prática o que eu estava escrevendo. Aí ele coloca aqui assim, ó, em vez de brigar com a maconha, vale mais a pena ocupar o filho com atividades e cobrar resultados. Laura e o marido formaram uma unidade funcional em casa. Nem tudo foi fácil, pois Carlos, dentro de sua onipotência juvenil, que tudo pode, ninguém fala nada, que eu sou correto, não é assim os jovens? Dentro de sua onipotência juvenil, tudo peitava. O doutor Isamitiba traz o peitava até entre aspas. Batia de frente a qualquer contrariedade. Mantiveram-se firmes, o que não significava ser rígidos e empenhados em não propiciar nem sustentar aquilo com que não concordavam. Por exemplo, Carlos não podia mais, ao sair do colégio, ir a qualquer outro lugar, passar algum tempo antes de voltar para casa. Não tinha por que ficar saindo com os amigos que canabizavam, se devia estudar e tinha tarefas escolares a fazer, que eram cobradas pelos pais. Passar finais de semana com esses amigos na casa deles, nem pensar. Carlos melhorou bastante. Reaproximou-se da família, mas não viajou com ela para ficar estudando. Olha como é que mudou o comportamento de Carlos. Após grande esforço, conseguiu ser aprovado em regime de recuperação escolar. Num fim de tarde de uma quinta-feira de fevereiro, nenhuma data especial, Laura conseguiu reunir toda a família para ir ao cinema e depois jantar. Voltava à costumeira paz àquela família. Carlos nunca admitiu que fumara maconha, mas seu comportamento praticamente voltou ao que era antes. Em vez de brigar com a maconha, Laura conseguiu ocupá-lo com muitas tarefas que ele seria capaz de cumprir e dar-lhe responsabilidade por elas. Então, senhores pais, vocês entenderam agora nitidamente, de forma translúcida, porque só o amor não basta? Eu vou reler essa última frase aqui desse tópico para vocês compreenderem de forma assim nítida. Em vez de brigar com a maconha, Laura conseguiu ocupar o Carlos, seu filho, que começou lá fumando cigarro, depois usou maconha, galgando aquela escadinha lá, né, do usuário. Ela não brigou com a maconha. Ela conseguiu ocupá-lo com muitas tarefas que ele seria capaz de cumprir, tarefas as quais ele daria conta de cumprir. E deu-lhe responsabilidade por elas. E a paz voltou a reinar naquela casa. Foi possível eles irem ao cinema depois de jantarem juntos.
A preocupação do Carlos não era mais sair com os colegas para as farras, e fumar maconha, usar drogas naquelas farras ali junto dos amigos. Amigos entre aspas, né? Colegas. Márcia Napoleão Severino honra sua presença aqui. Grande amiga. Terapia ocupacional e emocional a toda a família. Com certeza, Márcia. E os pais, eles têm que compreender que só o amor não basta. Você tentar de todas as formas, usando de todos os meios, por vezes, igual nós vimos aqui, até ilícitos e ilegais, para livrar seu filho de algo que ele próprio causou. Ele tem que entender da filosofia que eu sempre digo. Nós somos donos de nossas escolhas. Eu sempre falo com os jovens, pessoal, nas minhas palestras, muito isso. Jovens, e quando eu falo com as crianças também, crianças, vocês são donos de suas escolhas. Vocês podem seguir, lá quando chegam na encruzilhada, o caminho A, B, C, D ou E. Mas qual que é o problema de sua escolha? É que as consequências de suas escolhas, você não tem controle sobre elas. Você tem controle sobre suas escolhas. E os pais superprotetores, eles pecam nisso. Porque eles não dão a chance de o filho cair, de o filho aprender na dor, a converter suas atitudes, a converter seu caráter, a converter aquilo tudo que ele próprio cavou, que ele próprio estimulou. Ele tem que aprender. Que não seja no amor, tem que ser por onde? Pela dor. Porque se for só por amor tentar, né, transformar um quadro que está já todo rabiscado ali pelo filho, já todo, né, já tentou de todas as formas possíveis e impossíveis, ele tem que aprender na dor muitas vezes. Então, para livrar da delegacia, para livrar da justiça, para livrar disso, meu filho não pode passar por isso, aí o pai, a mãe é capaz de fazer qualquer coisa, mas isso não educa. Por isso que só o amor não basta. Viu lá o exemplo da Laura com o Carlos? A Laura conseguiu ocupar o Carlos com diversas atividades. Atividades às quais ele dava conta, que ele sabia que ele tinha responsabilidade sobre elas. E daí o que aconteceu? Ela conseguiu mudar, transformar, revolucionar aquele quadro de sofrimento, aquele quadro, pessoal, que gera uma depressão ali na família. Uma depressão gigante, quando se descobre que o filho está envolvido com as drogas. A dor é muito grande e muitos pais não têm capacitação, não sabem como lidar com o problema. Não é mesmo? Eu vou retomar aqui do início, mas eu precisava de iniciar com essas duas partes. Vocês entendessem o porquê desse título aqui. Por que só o amor não basta? Em momentos de crise, a tendência dos pais é exagerar nos traços que já apresentavam antes. Os agressivos tornam-se violentos. Os depressivos, culpados. Os controladores aprisionam os filhos em casa. Os medrosos se calam. Os folgados esperam que isso seja coisa da juventude. Ele colocou até entre aspas aqui. Que isso seja coisa da juventude. Os assustados entram em pânico, etc. Essas reações pouco ajudam. Só o amor também não basta. Diálogo é ótimo, mas não resolve. Os pais e educadores precisam se habilitar para trabalhar com o jovem, caso a droga entre em sua vida. Como ninguém escapa do assédio dela, é necessário estar preparado para essa eventualidade. A crua realidade
demonstra que não existe segurança absoluta na afirmação: meu filho jamais vai usar drogas. Essa é uma afirmação que nenhum pai, nenhuma mãe pode dizer. Meu filho jamais vai usar drogas. Nem nas famílias mais abastadas, não é um problema só dos menos favorecidos, dos que têm menos recursos materiais, não é. As drogas é um problema de todos, independente da classe, independente da religião, é de todos, sem exceção. E nenhum pai, nenhuma mãe pode dizer: meu filho jamais estará livre de se envolver com drogas. Os pais que atendi dizem em uníssono, ou seja, todos os pais que foram atendidos pelo Dr. Samtiba disseram, todos, com unanimidade, que se soubessem antes o que sabem agora, teriam trabalhado a tempo, evitando assim tantas complicações. Realmente, quanto mais cedo for detectado o uso de drogas, tanto maiores, mais fáceis e mais baratas serão as chances de recuperação. É mais difícil separar um casal já casado do que um na fase da simples paquera, não é mesmo? Excelente comparação, doutor Samitiba. Quando o jovem ele já está super viciado na droga, que já faz muito tempo que ele usa, é muito difícil estar revertendo o quadro. Agora, quando está lá no inicinho, quando está aquela simples paquera, que o doutor Samitiba chama, né, de simples paquera, aí fica mais fácil. Felipe Valeriotti, um jovem cientista aqui presente, muito me honra. Boa noite, meu amigo. Boa noite para você também. Estou ansioso com o nosso próximo encontro no próximo mês, se Deus assim permitir. Porque a minha pauta ficou para escanteio, né? De tão rica e maravilhosa que foi sua transmissão. Brincadeira, viu? Nós vamos fazer um outro encontro e vai ser muito honroso com esse jovem magnífico que é o Felipe Valeriotti. Fiquei muito encantado com todas as mensagens transmitidas por ele, de incentivo aos outros jovens que sonham, né, como ele, em transformar nossa educação, em levar aos jovens de todas as cidades, né, de todos os ambientes, a ciência, o conhecimento, a vontade de estudar, a vontade de conquistar. Porque isso, Felipe, isso é muito importante, até para o que eu estou transmitindo hoje. Ocupar nossos jovens, ocupar no bom sentido, ocupar nossos jovens com ciência, ocupar nossos jovens com conhecimento, ocupar nossos jovens com mais sabedoria, como você é um exemplo para todos eles. Isso faz com que eles tomem as melhores escolhas. Isso faz com que quando chegam lá naquela encruzilhada, eles sigam pelo melhor caminho. Isso faz eles terem melhor entendimento. Isso faz, Felipe, isso que você faz com que os jovens entendam de forma científica as informações do que é maconha, do que é cocaína, do que é o crack. Apesar que tem milhares de informações aí, né, disponíveis, mas eles se tornam mais críticos, eles se tornam mais sabedores. Eles não vão ser conduzidos muito facilmente por outros colegas que usam. Como você conhece aí na sua cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, tem amigos seus que enveredou por esse caminho e que te deixou muito triste. Eu tenho exemplos na minha cidade, de Diamantina, diversos exemplos. De anos que eu saí, fui trabalhar fora, quando eu voltei, alguns perderam a vida de tanto uso do álcool, outros fugidos de grandes aglomerados porque estavam com dívida de droga. É muito triste. E isso, Felipe, verdade, nossos jovens precisam de conhecer a ciência. É isso. Esse é o segredo. Esse é nosso desafio, essa é a nossa missão, levar a eles. A educação transforma, com certeza. Com certeza. A Márcia falando, a arte musical é uma arma contra esse abismo. Não tenha dúvida, Márcia. A cultura, eu vou ser mais amplo ainda, a cultura, de todos os modos, em todas as modalidades, é muito importante para os nossos jovens também. As artes, os esportes, a ciência,
Tudo é muito importante para eles. Realmente, quanto mais cedo for detectado o uso de drogas, tanto maiores, mais fáceis e mais baratas serão as chances de recuperação. É mais difícil separar um casal já casado do que um na fase de simples paquera. Assim, é também quando o envolvimento é com drogas. A seguir, comento algumas situações com que os pais podem se defrontar. E aí nós vamos encerrar essa transmissão de hoje com a primeira situação em que vocês, pais, podem se defrontar. Quando inicia-se esse contato ou já está evoluído e os pais não têm conhecimento do uso de drogas pelos seus filhos. Um comportamento estranho, um filho, o título é assim, filho sob suspeita. Um comportamento estranho do adolescente pode levar os pais a desconfiar que o filho esteja usando drogas. A primeira atitude a tomar é se preparar para encarar o problema. A droga em questão é a maconha? Então, levantem informações a respeito. Deem preferência a autores com embasamento científico, se possível médicos. Preparem-se e habilitem-se. Aumentem o conhecimento para enfrentar melhor o problema. De posse dessas informações, os pais se conscientizam dos perigos reais do uso, tornam-se capazes de identificar sinais com mais objetividade e saber o que e onde procurar. Uma pessoa que tem uma meta é mais determinada e assertiva. Não perde o precioso tempo. Fica precavida, inclusive em relação às mentiras utilizadas pelo usuário, já que a droga quebra a sua ética. O passo seguinte é vasculhar o quarto. Muitos pais resistem, não querem invadir o espaço do jovem, mas perde a privacidade quem está sob suspeitas. Nesse caso, a vida do filho está sendo ameaçada quando começa a usar drogas. Mexer nas coisas do filho é um gesto de amor, de respeito à sua saúde, de defesa da sua integridade. Alguns esconderijos de drogas, aí ele coloca entre aspas, mocós, são bastante comuns. Atrás de qualquer gaveta pode-se encontrar um pacote grudado com fitas adesivas, envolvido em saquinho plástico. Se for maconha, é para não trazer cheiro. Atrás dos espelhos da tomada de luz, dentro de caixas de som, pode ser um local oco. Lembremos que sair do quarto de mãos vazias não afasta a suspeita, porque o adolescente talvez não esteja guardando a droga em casa. É preciso observar outros sinais. Caso encontre algo diferente, o melhor é ir direto ao filho e perguntar cara a cara do que se trata. Não adianta esperar na ilusão de que aquilo não pertence a ele. Não precisa perguntar onde ele a comprou ou quem a vendeu, pois dificilmente ele responderá. O adolescente pode se calar e até negar tudo. A resposta típica é dizer que guardou para um amigo. Pode até ser verdade, mas na maioria das vezes é mentira. Se for verdade, ele já está sendo conivente com o uso. Portanto, se ainda não estiver usando, está prestes a fazê-lo. Se estiver guardando para um amigo, estiver escondido dos pais isso. E aí os pais descobrem e ele diz isso. Se for verdade, é porque, e se não usa, é porque está na iminência de usar. A suspeita pode tornar o adolescente mais cuidadoso, fazê-lo caprichar ainda mais na escolha do esconderijo, tentar disfarçar melhor. Nós vamos começar o próximo final de semana com a parte que diz assim, denúncias anônimas. E aí nós vamos finalizar esse capítulo de que, senhores pais, só o amor não basta. Eu espero, ter levado uma informação
que tenha sido inteligível aí para os senhores pais, para todos que estão aí assistindo, as crianças que verão, os jovens. Quero desejar aqui uma excelente semana para todos, uma excelente noite e que Deus, né, possa abençoar todas as famílias que passam por essa dificuldade, essa grande dificuldade, essa labuta grande, todos que já passaram, que já superaram. Sabem que não é fácil. Não é fácil. É muito triste, é torturoso, é lamentável, traz consequências danosas para todos, traz uma desconfiança enorme, mesmo aquele que tenha parado há bastante tempo. Aí a família tem que trabalhar com essa questão, os pais, né? Que sempre há desconfiança de que o filho possa voltar a usar, de que ele está mentindo devido a grande sofrimento que causou para a família. Então, quem quiser pode me mandar perguntas aí, inbox. Fique à vontade, pessoal, que não tenha participado aqui agora. Compartilhe essa live, leve para as pessoas que precisam, as crianças, os jovens, para que entendam mais do assunto, que conheçam, que sintam vontade de pesquisar, de entender as realidades, os exemplos, as coisas que aconteceu com as pessoas que já usaram, que já tiveram esse problema em casa. A Alba está dizendo, muito bem explanado, parabéns. Obrigado, Alba. É uma honra tê-la aqui, como sempre. Essa é uma seguidora fiel, viu? Todas as minhas transmissões, a Alba está presente. Se não chega na hora, um pouquinho depois ela está lá comigo, junto aí nas minhas transmissões. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por todos que estão aqui. Abraço aí para todos que irão assistir ainda e fiquem com Deus, tá? E contem comigo, pessoal. Não sou detentor de todo conhecimento, mas eu vou trazer aqui alguma informação útil para vocês sobre o assunto e avisarei com antecedência no próximo final de semana sobre essa transmissão do livro Dr. Samitiba, Juventude, Drogas, Anjos Caídos. E como estou finalizando em todas as transmissões a respeito, não vai ser diferente hoje. Esse é o mantra do Dr. Samitiba. Quem é feliz não usa drogas. Excelente noite e até a próxima.